Vamos lá, então. Segunda parte da aula, nós vamos falar sobre licitações. Só por desencargo de consciência, já sou mais velho, então já tomei as 2 doses há muito tempo. Podem ficar mais despreocupadas. Não é completamente isento, né, mas diminui probabilidades. Eu vou tentar não falar também cuspindo, prometo. Licitações, o que é uma licitação? Quando a gente fala de licitação, geralmente as pessoas pensam que licitação é comprar. Não é, tá bom? Licitação pode ser comprar, mas também pode ser vender, pode ser alugar. Entendeu? Então não confunda licitação com compra. Licitação não é compra, é um procedimento que vai ter alguns objetivos sempre vantajosos para a administração pública. E nós temos aqui 30 perguntas a respeito do tema, tá bom? De acordo aí com o edital de vocês e também de acordo com a recorrência, o que a banca examinadora gosta de saber sobre esse tema, que pergunta demais. Se quer ver o CESP deitar e rolar, é o tema licitação, porque o CESP vive de licitação. O CESP adora licitação. E o CESP adora falar de quê? De dispensa e inexigibilidade, porque ela vive justamente de dispensa e inexigibilidade. Então, pode focar em resolver muitas questões sobre esse tema. Mas é claro que também fala de outros assuntos dentro da lei, tá bom? É uma das últimas provas com a Lei 8666. Vai passar a ser com a nova Lei de Licitações, que veio aqui no dia 1º de abril, né? Tem uma nova lei, né, em vigor já. Então, deve ir pro espaço a lei do anticristo. Na prova de vocês não pode cobrar nova lei. Tá? Tem que ser de acordo com o edital, e o edital foi lançado bem antes. Vocês lembram, né, que foi lançado antes do Apocalipse? Então, a gente tem uma situação meio à parte. Então, vamos lá, então, começando na questão número 1. Oi? Não, com certeza, não vai colocar a questão e ficar lá esperando não, porque é muita a possibilidade de vazar, tá bom? Então, tem muita gente falando, só que não, gente. Questão de número 1 foi 2021 para procurador do Tribunal de Contas do DF. Vamos lá, pergunta valendo R$19 mil. Pelo princípio da adjudicação compulsória, a administração pública se obriga a atribuir o objeto da licitação ao vencedor, o que, todavia, não gera o direito à celebração imediata do contrato. Tá certa? Mas o que é adjudicação compulsória? Né? Esse princípio, como ele é muito específico das licitações, eu acho que minha voz está indo embora. Como ele é muito específico das licitações, então a banca, ela costuma sim cobrar bastante esse tema. Quando você fala de princípios licitatórios, é claro, é óbvio que você vai ter que cumprir o LIMP, que são os princípios expressos para toda a administração pública, não tem como fugir do LIMP, mas você vai ter princípios específicos. Só que dentro do LIMP tem um que é bastante cobrado, dentro desse LIMP. Dois, né? Que são o princípio da impessoalidade e o princípio da publicidade. Todos são cobrados? Sim, mas os que têm mais preponderância são esses. E por que o princípio da impessoalidade, ele é bastante citado? Porque ele vai estar no meio de uma das 3 finalidades básicas da licitação, que é fornecer igualdade de condições a todos os participantes, tá bom? Então, a impessoalidade, ela vai vir por conta de uma finalidade básica, que é a igualdade de condições, que você pode transcrever como isonomia, tá? Isonomia é tratamento igualitário. E por que é que a publicidade também é bastante cobrada? É uma das perguntas mais repetidas em licitação. A licitação
será sigilosa. Certo ou errado? Errado. Porque se eu tenho que obedecer à transparência, a regra é que a licitação, ela seja o quê? Pública. Mas esse princípio é absoluto? Não, não é absoluto. Então a publicidade é a regra. Publicidade é a regra. Mas é relativa. Mas é relativa. Por exemplo, eu vou fazer uma licitação e aí eu quero ter o que? Menor preço. O que os concorrentes fazem? Eles entregam envelopes lacrados. Você vai ter sigilo nos envelopes até o momento da abertura, tá bom? Porque a licitação será pública, mas existem momentos que exigem o sigilo. Mas a regra é sempre a publicidade. Dos princípios mais comuns para a licitação, você vai ter justamente a adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória. E o que é adjudicação compulsória? Primeiro, a administração é obrigada a declarar o vencedor. A administração é obrigada a declarar o vencedor. Segundo, se for contratar, tem que ser com o vencedor. Se for contratar, tem que ser com o vencedor. E o que significa isso tudo? Isso tudo significa justamente entregar o objeto ao vencedor. Só que entregar o objeto não é contratar. É falar, toma a minha carta. Esse objeto só você pode me vender no prazo de 60 dias. Não posso comprar de outra pessoa. Tá bom? Então isso tudo aqui é entregar o objeto. Entregar o objeto. E olha o condicional aqui, ó, é só se for contratar. É claro que se ela causar um prejuízo para a empresa e não der nenhuma justificativa, a administração tem que indenizar. O STF já decidiu isso, tá bom? Mas a regra é o seguinte: ganhei a licitação, Marcelo, fui lá e fiz um investimento. Só que a administração, sem motivo nenhum, fala, não vou contratar mais com você. Aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. O município fez uma licitação para contratar serviço de balsa para passar carro de um lado do rio para outro lado do rio, que o rio era gigantesco. Só que quem ganhou era um cara que não era amigo do prefeito. E o prefeito falou que eu não sou obrigado. Aí o cara falou assim, mas por quê? Ele, porque eu não quero. Bacana. Tu vai ter que pagar os barcos novos que eu comprei tudinho. E o STF condenou o pagamento dos barcos novos. Tá bom? Não sou obrigado a contratar, mas dificilmente na prova de vocês vai cobrar uma jurisprudência pesada dessa. Joinha? Você enfia na cabeça só isso. Que eu tenho que entregar o objeto. E entregar o objeto não é contratar. É declarar o vencedor e me comprometer com ele. Sem ter que comprar. Joinha? Então a questão vai estar certa ou errada. Vocês acertaram, ela está certa. Também não tive tempo de anotar os artigos, não. Vai aí no gogó mesmo da doutrina. Número 2. Ministério Público do Estado do Ceará para analista ministerial. No processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição, o que não ocorre com as hipóteses de inexigibilidade, que inviabilizam a competição. Questão fere em licitação.
Regra estabelecida pela Constituição Federal é que a administração deve licitar. A licitação, inclusive, é um princípio. E a exceção da licitação é o que, gente? A exceção da licitação é chamada de contratação direta. Contratação direta. Passei um dia inteiro vendo um curso sobre essa nova lei, pelo amor de Deus. Quando você fala de contratação direta, você tem duas hipóteses. Você pode contratar diretamente por uma coisinha chamada de inexigibilidade ou por outra coisinha chamada de dispensa, tá bom? Inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Quando é que eu vou saber que uma licitação é inexigível? Nessa situação de inexigibilidade, deixa eu explicar uma coisinha para vocês antes. Falei para vocês que licitar não é comprar. Porque pode ser comprar, mas pode ser vender, pode ser alugar, pode ser contratar. Mas tem um termo simples, que o CESP inclusive utiliza para se referir a uma licitação. Em uma palavra só, como é que eu posso chamar uma licitação? Competição, gente. Licitar é a mesma coisa que competir. Tá bom? O CESP usa muito esse termo. A licitação é uma competição. Para quê? Fazer uma escolha vantajosa para a administração. Então, se eu tenho a inexigibilidade, eu tenho uma condição peculiar. Na inexigibilidade é impossível competir. É impossível competir. Por exemplo, a Polícia Militar queria comprar um paraquedas especial, mas só tem uma empresa no mundo que vende esse paraquedas. Se só tem uma pessoa no mundo que vende o paraquedas, como é que eu vou fazer uma competição com uma pessoa só? Já tentou postar a corrida com você mesmo? Não, porque não tem como você perder. Marcelo, olha lá. Não tem. Não tem como você perder. Não tem como essa empresa, participar da competição e ela perder se ela estiver dentro do preço de mercado. Então, é impossível, não tem como, você fazer uma competição. No caso da dispensa, a competição é possível. A competição é possível. Por exemplo, a PGDF precisa comprar 30 cadeiras universitárias. E o valor vai dar em torno de R$7.000 com essas 30 cadeiras universitárias. Tá bom? Dá para fazer uma competição? Dá. Tem várias empresas aí que queriam vender, ganhar 7.000 conto. Só que o Tribunal de Contas apurou o seguinte, que um processo licitatório custa em média R$12.000. Você imaginou você gastar R$12.000 para fazer uma aquisição de 7.000? E no final das contas acabar gastando 19.000? Isso é, no mínimo, inconveniente. Causa prejuízo para a administração. Então, na dispensa, a competição até que é possível, mas é inconveniente. Ou inoportuna. Começou a pandemia. Tem que comprar remédio rápido. Dava para fazer competição? Até que dava, só que nós não temos muita oportunidade, porque começa a morrer gente. A oportunidade tem muito a ver com o tempo. Tem muito a ver com o tempo, tá bom? Então, se eu falei de conveniência e oportunidade, só pode ser dispensa de licitação. E mais dois termos que geralmente são agregados. Como na inexigibilidade é impossível ter uma competição, não existe margem de escolha. A inexigibilidade é um ato, o que, gente? Vinculado. Se não tem como fazer uma escolha, a inexigibilidade é vinculada. E na dispensa, a escolha é possível. Então, você vai dizer que a dispensa é o quê? Discricionária. Eu
posso sim dispensar para comprar R$7.000 em cadeira. Só que o administrador está achando que se ele fizer isso vai dar margem para acharem que é ilegal. Então ele não, eu vou fazer a licitação para não dar margem, né, para acusarem a gente depois. Ele pode fazer, ele pode optar por fazer ou não. Alguém dúvida aqui? Então vamos voltar para a questão que é a 2, né? No processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição, sim ou não? E a inexigibilidade impossibilita? Então a questão vai estar o quê? Está certa. 3. Caracteriza a hipótese de dispensa de licitação. A necessidade de contratação de serviços técnicos de natureza singular. O que é uma coisa singular? É único. Natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização para a restauração de obra de arte, com valor histórico, de determinado museu municipal. Opa! Falando, vocês são top? Olha só, gente. Quando você fala de inexigibilidade, a lei dá 3 exemplos. A lei dá 3 exemplos, ou seja, é um rol exemplificativo. Acontece que a lei só dá 3 exemplos. E são só os 3 que caem em prova. Quais são as hipóteses de inexigibilidade? Primeiro, é esse serviço técnico de notória especialização, de natureza singular. Serviço técnico de notória especialização, que tem natureza singular. Se é natureza singular, o nome já diz, é único. Outra hipótese que eu falei com vocês, fornecedor. Isso, fornecedor exclusivo. Comprei carro, comprei veículos oficiais para PGDF. Comprei 20 Corolla. Eu posso comprar peça de manutenção de outra empresa que não seja Corolla? Não dá. Não tem como. Não posso botar a peça de Gol no Corolla. Tá bom? Fornecedor exclusivo. Esse atestado de exclusividade, basta que seja regional. Não precisa ser exclusivo no Brasil inteiro, não. Basta que seja regional. Tá bom? Mas se for no mundo inteiro, melhor ainda. Em 1990, teve uma situação em que um deputado estava passando lá perto do Congresso, né, e olhou lá aquele tanto de andar, 20 e poucos, e falou, caraca, e se o Congresso pegar fogo, velho? Coitado dos deputados, vai morrer tudo queimado. Porque na época não tinha nenhum caminhão de bombeiro que chegasse a ter, né, aquela altura lá, parava mais ou menos na metade, o resto morria queimado mesmo. E aí fizeram uma licitação, e só tinha uma empresa no mundo inteiro que tinha uma escada daquele tamanho, que era uma empresa alemã. Então, o que acontece? Contratação direta, não tem como fazer uma competição. E o que o CESP mais gosta aqui na inexigibilidade? Artista consagrado. Artista consagrado. Tá massa? Cobra pra caramba. Gente, artista... Como é que eu vou fazer uma competição para isso? Vou fazer um The Voice? Não rola, né? Artista consagrado. Vamos pegar aqui um exemplo... Roberto Carlos. Você pode até não gostar, mas você tem que concordar que Roberto Carlos é consagrado pela crítica especializada. Não é? Então eu posso contratar Roberto Carlos diretamente? Sim, porque ele é consagrado pela crítica especializada. Tá bom? E se fosse Tati Quebra-Barraco? Eu não sei esses nomes desses maconheiros, não. Tati Quebra-Barraco. Eu sei que era Tati porque era da minha época. Eu posso contratar... Tati Quebra-Barraco é consagrada pela crítica especializada, gente? Não, ela é uma louca. Só que acontece que o povo gosta dela. Tanto faz se eu sou consagrado pela crítica especializada ou pela opinião popular.
posso contratar diretamente aquela doida lá também. Tá bom? Então, inexigibilidade tem um rol. Não. Tem que ser consagrado, né? Ou pelo povão ou pela crítica. Eu tenho um primo que ele canta de boteco. Ele é consagrado só pela família mesmo. Não pela opinião pública, tá joia? Então, na número 2, na número 3, configura hipótese de dispensa. A contratação de serviço técnico de natureza singular, gente? Não, isso aqui é inexigibilidade. Isso é inexigibilidade. 4, para auditor, lá em Alagoas, a existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade de licitação. Claro que é, competição é inviável, é isso mesmo. Estão vendo tanto de pergunta de 2019, 2021, 2020, só da dispensa e inexigibilidade do SESP. Porque eu falei, adoro o tema. 5, na legislação pertinente, as hipóteses de dispensa são exemplificativas, ao passo que o rol das hipóteses de inexigibilidade é taxativo. É justamente o contrário, tá? Enquanto a inexigibilidade é exemplificativa, o rol de dispensa, ele é taxativo, ou seja, são só aquelas descritas na lei, não são exemplos. Muito embora, muitas vezes, as pessoas não consigam exemplificar outras de inexigibilidade. Mas acontece que na dispensa você vai ter 39 dispositivos para decorar, o que é muito. Se eu tenho 3 de inexigibilidade e 39 de dispensa, e a banca costuma, igual vocês estão vendo aqui, tentar induzir o candidato que um é dispensa e outro é inexigibilidade, o que é mais fácil você decorar? A dispensa ou a inexigibilidade? Inexigibilidade. Já gruda aqui e coloca na cabeça. Então, artista, fornecedor exclusivo e serviço técnico singular de notória especialização só pode ser inexigibilidade. Número 5 está errado porque é invertido. É o contrário. Questão 6 para PGE, lá do Pernambuco, é equivalente de vocês aqui, tá? Configura, só que lá tem porco de galinhas, né? Configura a hipótese de dispensa de licitação, a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde que o profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Errada a inexigibilidade, vai cair na sua prova essa aqui. Pode anotar a questão, vai cair na questão 37. E, engraçado, a IADES também só sabe perguntar de artista. E eu falei para os alunos, gente, vai cair artista consagrado. A IADES nunca perguntou outra coisa de licitação. Aí teve a prova, o aluno veio para mim, professor, caiu lá. Eu encontrei com ele no cursinho, né? E aí? Eu errei. Me deu um branco na hora, mas eu juro que, sem ninguém me falar, quando eu passei no portão, eu lembrei do senhor falando. Não adianta nada, velho. Então, você está errada. Ministério Público do Ceará, para analista, em processo licitatório para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, deve-se utilizar uma combinação das modalidades convite e concurso. Por que está errada, gente? Oh, coisa boa. Posso apagar isso aqui já? Tira o retrato aí logo. Sai da frente, você vai sair na foto, vai estragar a foto. Pronto?
Tem duas coisas muito importantes que caem muito em prova, que é critério de julgamento, ou seja, se eu vou escolher o que é mais caro, se eu vou escolher o que é mais barato, se eu vou escolher o que é mais artístico, tá? E também a forma como o processo vai correr. Se vai demorar mais, se vai ter mais publicidade, se vai precisar de mais gente na comissão, se vai ser por mais envolvendo muito dinheiro, tá bom? Então, os temas aqui, na verdade, são tipos de licitação, porque o tipo nada mais é do que o critério de julgamento, e modalidade licitatória. Tem hora que a administração quer comprar uma coisa simples. Uma coisa simples, uma coisa que dá para ser descrita ali no edital sem problema nenhum, eu quero comprar mesa. Quando a administração quer comprar coisa simples, ela quer pagar mais ou quer pagar menos? Para comprar, ela quer gastar mais dinheiro ou economizar? Economizar. Então, nesse caso, quando eu quero comprar, meu critério de julgamento será o de menor preço. Tá? Então, menor preço quando eu quiser comprar alguma coisa. Uma coisa simples. Mas tem hora, gente, que eu não quero o mais barato, eu quero o mais criativo. Por exemplo, vai ter uma competição para escolher o novo hino para Taguatinga. E quem ganhar vai ganhar um carro. O prêmio já está estabelecido. Tá bom? Então, a questão do valor não tem mais importância. O que é importante agora é a criatividade. Nessa hipótese, você vai usar como critério de julgamento a melhor técnica. A melhor técnica utilizada. Melhor técnica pode ser para um trabalho artístico? Pode. Pode ser para um trabalho científico também? Pode. Uma pesquisa, por exemplo. Por exemplo, quem desenvolve um asfalto mais resistente, mais barato e mais ecológico. Quem desenvolver vai ganhar um prêmio, tá bom? Mas pode ser também um trabalho técnico, um projeto arquitetônico, por exemplo, com um prêmio pré-estabelecido. Mas tem hora que eu posso usar um projeto de engenharia, que eu vou precisar de uma técnica legal, mas também não pode ser muito caro. Então, nessa situação, eu vou utilizar o critério técnica e preço. E por último, eu também falei para vocês que a administração às vezes quer vender alguma coisa. Quer vender um veículo oficial que não serve mais para ela. Se eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro ou eu quero ter prejuízo? Eu quero ganhar dinheiro. Então, nessa hipótese, vai ser maior lance ou maior oferta, tanto faz. Tá bom? Maior lance ou oferta. Então, critério de julgamento é o tipo de licitação. Mas aí você vai ter para cada um, né? Pode ter para cada um processo diferente. Um processo mais demorado, um processo mais rápido. Um processo mais simples, um processo mais complexo, tá bom? Então, falou de modalidade, aí você vai ter concorrência, que é a mais complexa. Você vai ter a tomada de preços, que é de complexidade média. Você vai ter uma bem simplesinha, chamada de convite. Para você ter ideia, o convite nem edital tem. Convite nem precisa ser publicado no Diário Oficial. Basta você colar um cartaz na entrada do órgão, que está feito. Tá? Você tem uma modalidade para escolher, por exemplo, vender o hino de Taguatinga, você vai chamar de concurso. Tá? O concurso não é o concurso público para ingresso em cargo público, é o concurso licitação. E tem hora que a administração quer vender. Como é que ela vende? Leilão. No caso do CESP, né, é convite. Pode ser concurso? Pode. Não tem problema não. Mas geralmente fazem um convite. São só 5?
tem uma modalidade licitatória chamada de a evolução da licitação. Pregão. Por que, Marcelo, que o pregão é a evolução? Por exemplo, eu quero fazer uma licitação na modalidade concorrência. O que acontece? Os interessados entregam 2 envelopes. Um com a documentação gigantesca e outro com a proposta. O que a administração tem que fazer se aparecerem 40 interessados? Analisar as 40 documentações. E aí vai contrato social, vai contratos trabalhistas, vai ver se tem aptidão financeira, vai ver se tem aptidão técnica. É muito documento. E depois que analisar os 40, aí vai ver as 40 propostas. Quando você tem um pregão, é o contrário. Primeiro você vê as propostas e só analisa a documentação de quem ganhar. E ponto final. O que é muito mais inteligente e rápido, não é verdade? Então, faz de conta que eu sou a banca examinadora, faz de conta que eu sou o CESP, estou aqui possuído pelo maligno e pergunto para você. A Lei 8666 prevê 6 modalidades licitatórias: concorrência, tomada, convite, concurso, leilão e pregão. Certo ou errado? Por que está errado mesmo? O pregão é a evolução, é a licitação do futuro. O pregão só chegou em 2002. Falei 10.520, gente. Isso aqui eles perguntam, tá? Eles perguntam a lei. É uma das poucas hipóteses em que perguntam a lei. Nem precisa saber o ano, tem que saber o número da lei. Qual que é o número da lei das outras? Só lembrar, 8 anticristo, 8666, de 93. Tá bom? 8666. Joinha? Então, pregão não está na lei 8666. Ela veio só depois, 9 anos depois, a evolução da licitação. Na nova lei já vem tudo junto já, tá? Todas as modalidades estão juntas. É um pouquinho diferente do que vocês estão vendo aqui. Mas não se atenha a ela, não. Só que, lá na Lei 8666, falou o seguinte, ó. Qualquer observação.